dia vai nascer de novo. Rompe as cadeias, abre o coração. Vamos dar as mãos, já é reino do povo. O povo agora é senhor da história. Somos rebento desta nova era. A liberdade, a fraternidade são as bandeiras dessa nova terra. É madrugada, levanta povo, a luz do dia vai nascer de novo. Rompe as cadeias, abre o coração. Vamos dar as mãos, já é reino do povo. O povo agora é senhor da história. Somos rebento dessa nova era. Olá pessoal, nós estamos aqui com muita alegria para convidar vocês a uma aventura em comum, a uma espécie de viagem mística e de muito compromisso de fé. Nós vamos falar com vocês sobre o ecumenismo. É a parte de pastoral do curso do SESEP e eu queria, antes de mais nada, apresentar o meu irmão e amigo Júlio de Santa Ana. Júlio é o diretor do SESEP, ele é de naturalidade uruguaio e vai ser para nós um enriquecimento. Vocês vão achar muito simpático o jeito dele falar português, de vez em quando tem uma palavra ou outra que nos liga com a América Latina inteira, de língua espanhola também. E o Júlio é professor de teologia, é da Igreja Metodista e vamos então fazer isso num diálogo que o próprio ecumenismo não só é ensinado, mas é vivido entre nós, né, Júlio? Justamente, Marcelo, porque o ecumenismo é um diálogo, mas eu tenho muita alegria em apresentar a você, que é monge beneditino, prior do Mosteiro da Anunciação, em Goiás, que trabalhou durante 14 anos com a Comissão Pastoral da Terra, que também está muito empenhado nos trabalhos ecumênicos do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos aqui no Brasil, que acompanhou durante um tempo também a vida da comunidade ecumênica de DTZ e para quem eu sei, o ecumenismo é uma das suas paixões. Você tem algumas paixões, mas o ecumenismo é uma delas. E eu acho um privilégio para mim partilhar com você esses momentos de viagem mística que vamos a iniciar. Oxalá que o pessoal fique cativado pelas belezas da paisagem e nos acompanhe até o final. Certamente, Júlio, pode contar com isso, que é certo. E vamos convidar vocês a nos acompanharem nessa aventura, principalmente em 3 momentos fundamentais. No primeiro, vamos conversar sobre o que é ecumenismo, o que é que significa isso e por que que o movimento ecumênico é importante para a pastoral e para a pastoral popular, para a pastoral libertadora. Júlio, diz para nós qual é o segundo momento do que nós vamos tratar aqui junto com o pessoal. Vamos tentar confrontar nossas práticas ecumênicas com a convocação para a unidade que nós recebemos da Palavra de Deus. Ou seja, vamos trabalhar fundamentalmente com a Bíblia. Marcelo, você vai nos orientar, especialmente nesse momento da nossa caminhada neste programa. E o terceiro momento, Marcelo? O terceiro momento, Júlio, nós vamos conversar com os irmãos e irmãs que nos veem aqui no vídeo sobre os fundamentos teológicos, os desafios, as questões assim que envolvem o problema ecumênico nas igrejas cristãs e também como é que vai se fazer o ecumenismo, como é que é a prática do ecumenismo. Sim, com a esperança de que, finalizado este vídeo, os companheiros e as companheiras, os irmãos e as irmãs, não somente fiquem com a imagem de uma discussão, mas sobretudo com a vontade de entrar na prática e impulsionar a causa da unidade entre os cristãos e aqueles que também não são cristãos. Mas me diga uma coisa, essa palavra de ecumenismo, só um
um tanto esquisita, não é verdade? Uma palavra que na gíria o pessoal diz que é de dia de domingo, não é de dia de semana. É uma palavra complicada. Quase do dia da morte de bispo, mais ou menos. É verdade. É. Mas é uma palavra que vem do grego, vocês podem ver aí agora nessa transparência, oikumene, e vocês vão ver que aí embaixo tem escrito todo o mundo habitado. Quer dizer, ecumenismo é aquilo que se refere ao universo, ao mundo habitado, à terra habitada. Não é isso, Júlio? É nossa casa, porque a palavra oikumene tem uma raiz. A primeira parte da palavra vem de oikos, que no grego quer dizer casa. O pessoal católico logo vai lembrar de paróquia. É, isso mesmo, que está em torno à casa, não? E é a mesma raiz que a gente encontra quando se fala de economia, ecologia, tem que ver com nossa situação, com nosso habitat. E aqui aparece um elemento que é importante, o projeto de Deus para aqueles que moramos neste mundo, para todo o mundo habitado, é fazer dos múltiplos povos da terra um só povo, criar uma família que não significa homogeneidade, mas que mantém suas diferenças, porém estamos unidos. E aqui aparece uma coisa importante. Para entrar nesse projeto de Deus, é preciso passar por um processo de transformação, por um processo de conversão. Quer dizer que o ecumenismo diz respeito ao projeto de Deus para o mundo, tornar o mundo habitável, habitado, e habitado fraternalmente, habitado por um povo de irmãos. É interessante que essa palavra provocou na história das nossas igrejas um movimento bem específico. O movimento ecumênico faz com que, quando a gente fala aqui de ecumenismo, e é o assunto desse curso, desse estudo que agora convidamos vocês a nos acompanharem, como numa viagem, como numa espécie assim, de aventura, de busca, é o caminho para a unidade dos cristãos e a unidade de todo o povo de Deus. Quer dizer que o ecumenismo e o movimento ecumênico agora tomou um sentido mais estrito, mais específico. Não é isso, Júlio? É verdade, e chegou a ser um movimento tão importante que, apesar das grandes divisões que existiam e ainda existem entre as igrejas, neste século XX, se pode caracterizar a história da igreja como a história que está marcada pelo movimento ecumênico. Um movimento que começou principalmente entre leigos, católicos, protestantes, ortodoxos, que chegaram a tomar consciência do escândalo que significa a desunião entre os cristãos, o empecilho que significa essa desunião para o trabalho de evangelização, para a proclamação da mensagem de Jesus Cristo, e que decidiram colocar seus esforços juntos para trabalhar pela unidade visível da igreja. Não porque a unidade visível da igreja seja o fim do movimento ecumênico, porque esse não é o projeto de Deus em primeiro lugar. O projeto de Deus em primeiro lugar é que todos os povos da terra cheguem a formar uma grande família. E as igrejas têm que dar testemunho. Se existe desunião entre as igrejas, como pode acreditar aqueles outros que não partilham a mesma fé cristã? Agora, Júlio, aí você tocou numa questão que é muito importante para nós nesse primeiro momento do nosso encontro, que é o seguinte: nós estamos aqui conversando com irmãos e irmãs de comunidades de base, agentes de pastoral que estão numa luta enorme no Brasil inteiro, diante de desafios e urgências incríveis do trabalho. E nós dois estamos aqui falando de ecumenismo. E sabe o que eu acho? Que o pessoal pode estar aí pensando: que importância tem isso para nós agora? Será que isso é uma coisa prioritária na pastoral?
será que não é muito mais uma coisa assim erudita, ou que fica só para pastores, para ministros? O que é que isso quer dizer? Qual a importância que isso pode ter para o nosso trabalho concreto agora no Brasil, Júlio? A importância radica em que dessa unidade depende, em grande parte, a credibilidade do que a gente está fazendo. Quer dizer, a gente não pode dar substância a uma proclamação de que todas as pessoas do mundo habitado, de todo o mundo habitado, têm que estar juntas, se não dão esse testemunho de unidade. Há uma palavra de Jesus, e eu sei que você vai se referir a ela mais na frente, na qual ele, na última oração, na última noite que passou com os discípulos, pediu ao Pai que eles sejam um para que o mundo creia. Porque se não existe essa unidade, dificilmente pode se acreditar na mensagem do Evangelho que está sendo apresentada aos seres humanos. Quer dizer que a própria fidelidade ao Evangelho pede de nós esse trabalho, esse esforço de conversão e de caminhada para nos encontrar no caminho da unidade. É muito importante isso, principalmente nas pastorais populares. Eu trabalho há 14 anos na Comissão Pastoral da Terra, CPT, sou assessor do Secretariado Nacional, e é importante o fato de que a Pastoral da Terra surgiu no Brasil já ecumenicamente. Surgiu no Paraná, por exemplo, é um dos regionais onde já começou com irmãos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e irmãos da Igreja Católica Romana. E hoje, pelo menos 5 regionais dos 20 regionais da CPT têm na coordenação membros de várias igrejas cristãs. Mas é incrível como depois de 14, 15, 16 anos de trabalho da CPT no Brasil, o ecumenismo continua sendo um desafio muito importante, porque vocês sabem que nas lutas pela terra há lavradores que são católicos romanos, lavradores que são luteranos, lavradores que são metodistas, lavradores que são da Assembleia de Deus, e eles se encontram na luta diante de um desafio que é superar a opressão, vencer os problemas de poder se constituir como pessoas dignas, humanas e que têm direito à terra que Deus deu para todos. Mas nesse trabalho, para poder fazerem isso, ajudaria de uma maneira formidável, importantíssimo, se não somente tivessem o apoio das igrejas, como eles pudessem se encontrar ligando essa luta à fé cristã. Então, nisso o ecumenismo tem importância muito grande. Você está dizendo aí, Marcelo, duas coisas muito importantes. A primeira é que a maneira de lutar contra aquelas forças que estão dividindo a família humana não é uma maneira confessional. Quer dizer, não há uma maneira católica de vencer a opressão. Não há uma maneira protestante de vencer a opressão. Por isso a libertação é tão ecumênica, tem que ver com todos os seres humanos. E essa é uma das coisas que aparece muito claro nos trabalhos da CPT. A segunda coisa que aparece clara nesses trabalhos da CPT é o fato de ser um movimento inclusivo. Não é um movimento fechado. Não existem outros pré-requisitos para entrar no trabalho da Comissão Pastoral da Terra que esse engajamento de lutar pela libertação, pela justiça, quer dizer, os grandes alvos do projeto de Deus que é proposto a todos os seres humanos. Entrar nesse processo significa uma conversão. A conversão do pequeno reino, sair dos exclusivismos, sair das nossas limitações, sair do processo no qual nós estamos dominados pelos instintos egoístas e nos abrir para acolher aos irmãos e às irmãs para lutar juntos por causas que são muito válidas. Quer dizer que então agora a gente, de certa maneira, poderia resumir esse primeiro momento em dizer o que é o ecumenismo, o que significa o movimento ecumênico. Então, ecumenismo diz respeito a todo o mundo habitado, e essa palavra, que aliás é sinônimo da palavra católica, e não estou falando agora de católico romano, estou falando de católico, que é uma característica de toda igreja cristã,
Quer dizer, a fé cristã, ela é, por natureza, uma característica dela é ser universal, é ser aberta a tudo que é humano. E essa abertura a tudo que é humano, que é uma palavra de um mestre, de um pai da igreja cristã de Cartago, no século II, Tertuliano, ela define para nós o objetivo do ecumenismo. É a palavra que deu o movimento ecumênico no século XX, a partir de 1910, do qual a gente vai falar com vocês no próximo segmento. Eu gostaria, neste momento, a partir do que estávamos falando, indicar que o fato de que o movimento ecumênico tem que ver com todo mundo habitado não pode ser isolado da história que acontece nesse mundo habitado. Neste momento, quando estamos celebrando estes cursos de verão, está se desenvolvendo a guerra no Golfo Pérsico. Eu gostaria de partilhar com vocês uma história que eu participei com pessoas que neste momento estão, eu espero, no Golfo Pérsico, ainda vivas, mas que tentando responder aos problemas que se haviam produzido na região, problemas muito intensos entre israelitas, árabes, palestinos e outros grupos sociais do Cercano Oriente, tentaram formar um grupo interreligioso, um grupo ecumênico, para responder aos desafios que se estavam dando nessa situação. Esse grupo estava formado principalmente por 4 pessoas. Havia um economista judeu, está aí nas transparências os nomes, se chama David Loewenstein, é uma pessoa muito engajada na sua comunidade, mas também muito aberto às outras comunidades religiosas da região. Havia também uma socióloga, Mary Kishishian, justamente o irmão dela acaba de ser nomeado moderador do Comitê Central do Conselho Mundial das Igrejas. Ela é viúva, o marido dela foi morto no Líbano faz alguns anos, tem 2 filhos. Havia também um muçulmano, Hassan Rubeiz. Esse muçulmano trabalha muito ao nível da base entre populações não somente palestinas, mas também de outros grupos como libaneses e até jordanianos. E também havia um cristão católico, John Pirri, o qual é de origem americana e que ensina ciência política na Universidade Americana de Beirute e que tentou ficar no Líbano, em meio de toda essa situação difícil que foi iniciada a partir de 1975. Esse grupo interreligioso pretendeu dar um testemunho, um sinal de unidade em meio das tendências que estavam esfacelando a região do Cercano Oriente. Segundo os dados que eu tenho, desde que começou a preparação do conflito, que se fez muito claro já nestes dias, o grupo neste momento não pode operar. O grupo está parado. Ou seja, um grupo que queria dar um testemunho de unidade, devido a circunstâncias que são muito objetivas através dos acontecimentos históricos, já não pode continuar dando essa unidade. Aí se tratava de um judeu, de um muçulmano, de uma ortodoxa armênia, de um católico romano, que eram as lideranças desse grupo interreligioso e que hoje está paralisado, não pode responder ao que está acontecendo. Aí nós encontramos precisamente a força e ao mesmo tempo o drama do movimento ecumênico. A força consiste na tentativa de dar um testemunho de unidade. E o drama está em que
devendo levar a conta o que acontece na história, muitas vezes as circunstâncias históricas estão contrariando, estão inibindo esse testemunho de unidade entre todos os cristãos. É interessante, Júlio, essa história que você está contando, porque você traz para nós o testemunho de um grupo onde há judeus, como você dizia, muçulmano, ortodoxa, católico-romana. Se eu perguntasse aqui agora a você que está me vendo no vídeo, qual é a sua religião? O que você me responderia? Foi muito interessante, Marcelo, perceber que quando essa pergunta foi feita, nos cursos que a gente deu junto, as primeiras respostas que a gente recebia do pessoal era: eu sou católico romano, eu sou metodista, eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal. Quer dizer, nessas respostas há uma confusão entre um dado sociológico, do senso comum, da observância normal da rua, e uma maneira mais teológica, mais da fé de falar. De fato, quando a gente tem um fiscal, um recenseador que vem fazer o censo e pergunta qual é a sua religião, como está se falando de instituição e a pessoa responde católico ou protestante, de fato diz respeito à sua religião, quer dizer, sua organização religiosa. Mas quando a gente fala da fé, a pergunta deve ser respondida de uma maneira mais profunda, porque católico não é uma religião. É uma confissão. É uma confissão de fé, é uma igreja. Quer dizer, agora a gente estava vendo na Guerra do Golfo toda essa história de uma cisão interna no próprio Iraque. Parece que estão querendo dividir o país do Iraque numa região que seria sunita, noutra região que seria xiita. Xiita é a seita islamita dos governantes do Irã. Sunita é uma outra seita, um outro movimento do islamismo. Quer dizer, sunita ou xiita não são duas religiões. São, como se a gente fosse falar em termos cristãos, a gente poderia dizer, são duas igrejas da mesma religião, que é o Islã. O Islã xiita é aquele que por primeira vez manifestou-se enraizar entre povos que não eram árabes. O Islã xiita, por exemplo, está presente com muita força no Irã, onde nós encontramos o povo persa, que não é um povo ismaili, que não é um povo árabe. O Islã sunita é aquele que tem que ver com a vida dos povos árabes. Porém, xiitas e sunitas não são duas expressões religiosas diferentes, são duas confissões diferentes dentro da mesma expressão religiosa que é o Islã. A mesma coisa nós podemos dizer entre a Igreja Católica Romana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Metodista, a Assembleia de Deus e as outras igrejas cristãs. Quer dizer, eu sou cristão da Igreja Católica Romana, você é cristão ou cristã da Igreja Metodista. Quer dizer, a sua religião é o cristianismo, a sua igreja é a igreja que você escolheu para ser cristão. Ficou bem claro isso? Sim. É importante porque, então, nós vamos falar agora de ecumenismo em diversos níveis. E o primeiro nível que nós vamos falar agora é esse nível intereclesial, quer dizer, o nível do movimento pela unidade entre as igrejas cristãs, portanto, dentro da mesma religião que é o cristianismo. Júlio vai dizer para nós como é que começou esse movimento ecumênico, porque desde que existe o cristianismo, que existem trabalhos pela unidade dos cristãos, nos séculos antigos houve muitos esforços nesse sentido, mas o movimento ecumênico, como a gente já disse antes aqui, começou especificamente no século XX. Mas antes da gente falar do movimento pela unidade, talvez fosse bom, Júlio, nós contarmos ao pessoal as divisões do cristianismo. Quer dizer, falar
quais são as grandes divisões que existem para poder a gente falar como é que a unidade está acontecendo. Eu acho, Marcelo, que tentar falar das grandes divisões que existem dentro do cristianismo leva primeiramente a responder uma pergunta: por que existem as divisões? E quando a gente tenta compreender a razão das divisões, encontra que as causas que criaram esses cismas, essas fragmentações dentro da família cristã, são causas muito relativas, porém chegaram a ser absolutizadas. Por exemplo, existe um cristianismo oriental e existe um cristianismo ocidental. Existe também, por exemplo, um cristianismo dentro do Ocidente que é fundamentalmente anglo-saxão e existe um cristianismo que é mais latino. A divisão entre o cristianismo oriental e o cristianismo ocidental se produziu no ano 1054, quando um legado enviado pelo Papa de Roma se apresentou em Bizâncio exigindo por parte do bispo de Roma a obediência do patriarca bizantino, o qual, pegado de surpresa no meio da celebração na Catedral de Santa Sofia, tomou a carta do bispo romano e a queimou no círio que estava aí na igreja. Isso foi considerado como um sacrilégio. Essa situação foi motivo de uma ruptura que continua até o dia de hoje. Uma ruptura que já tem mais de 900 anos. Da mesma maneira, a cristandade ocidental chegou a se dividir quando, no ano de 1517, um monge agostino, Martinho Lutero, tomou uma posição contra as indulgências que estavam sendo vendidas para poder financiar diversas obras do pontificado romano, especialmente obras materiais, obras edilícias, e essa proposta de Martinho Lutero não foi aceita pela cristandade latina, foi apoiada por alguns príncipes alemães contra outros que apoiavam ao Papa a cristandade latina, e a partir desse momento se chegou a uma ruptura que pode ser explicada em meio de circunstâncias muito precisas, mas que depois consolidada e apoiada em dogmas que foram elaborados a posteriori, depois que aconteceram esses fatos, chegam a ser quase rupturas irremediáveis. Quer dizer, Júlio, que você está nos dizendo que as divisões entre os cristãos têm como motivação situações culturais, problemas de poder entre as igrejas, motivos políticos e sociais. Isso que nós chamamos teologicamente o pecado. O pecado quer dizer uma situação de alienação frente a Deus e também frente aos irmãos e às irmãs, uma ruptura da comunhão com o Pai, com Deus, e também uma ruptura da comunhão com aqueles que são nossos próximos. Daí que seja importante em todo o movimento ecumênico a necessidade da conversão, que foi o que nós salientamos no começo, precisamente, de nossa apresentação. Muito bem. Então, e nós tivemos também nesse pequeno bloco a apresentação das datas e das grandes divisões do cristianismo, Oriente e Ocidente em 1054, a reforma e a divisão no próprio cristianismo ocidental entre a Igreja Católica Romana e as igrejas da Reforma em 1517, e finalmente a gente poderia falar de uma nova reforma no começo desse século, com toda a questão das igrejas pentecostais e um novo movimento dentro tanto das igrejas evangélicas como também dentro da Igreja Católica Romana. Agora nós estamos então mais preparados para conversar sobre a história do movimento ecumênico e todo o trabalho pela unidade dos cristãos.
a história da qual estávamos falando chegou a situações verdadeiramente escandalosas. Em determinado momento, por exemplo, no século XIII, quando os cristãos de Ocidente tentavam reconquistar a Terra Santa e libertar o lugar onde está o sepulcro vazio do Senhor, em determinado momento pararam em Constantinopla, que era a sede da mitra dos ortodoxos, das igrejas orientais. E isso deu lugar a uma briga terrível, a violências que podem ser consideradas como inenarráveis. Posteriormente, quando começou a divisão entre os católicos romanos e os protestantes evangélicos, se chegou a esse contratestemunho que foram as guerras de religião. Durante muitas décadas, as terras da Europa foram um cenário cheio de sangue, e tudo isso não ajudou ao testemunho cristão. A situação começou a mudar quando, a posteriori da Revolução Industrial, começada na metade do século XVIII, grandes contingentes de cristãos camponeses do interior começaram a migrar nas cidades. Se produziu uma situação de desenraizamento social e os cristãos começaram a perceber que deviam se encontrar. E quando se encontravam, não se encontravam já só como católicos, ou como luteranos, ou como reformados, ou como batistas, ou como metodistas, sino que começaram a se encontrar, a se juntar em associações de jovens, em associações de leigos, nas universidades, e aos poucos começaram a perceber que as coisas que os uniam eram muito mais importantes que as coisas que os separavam. Aí nasce o movimento ecumênico moderno. Quer dizer, frente ao desafio do processo de secularização, do processo de urbanização, se rompem os guetos confessionais e as pessoas começam a dialogar os uns com os outros. Essa situação também começou a ser vivida pelo movimento missionário, um movimento que não se desenvolveu na Europa, mas precisamente na periferia do mundo. No ano de 1910 teve lugar em Edimburgo, na Escócia, uma grande conferência missionária mundial. E nessa oportunidade a Igreja Católica, que foi convidada e não enviou representantes, porém as outras igrejas se fizeram presentes e começou o processo da caminhada pela unidade cristã. Temos, Marcelo, nesse momento, duas grandes vertentes. Por um lado, os movimentos leigos, os movimentos de jovens, os movimentos dos universitários, nascidos no século XIX, e, sobretudo, a grande confluência do movimento missionário mundial. Os missionários se encontravam com um problema. Eles chegavam, por exemplo, na África, na Ásia, chegavam a ser amigos, falavam do cristianismo, o evangelho se apresentava como a grande alternativa para criar a grande família humana. Tudo bem, mas o domingo, o missionário batista queria que os convertidos batistas fossem ao templo batista, o metodista ao templo metodista, o católico ao templo católico, o luterano ao templo luterano. Ou seja, o que significava união durante os dias da semana, chegava o domingo e o povo ficava separado. E isso era um escândalo para que o povo chegasse a acreditar na mensagem do Evangelho. E nos países de missão isso ainda era mais escandaloso, porque o pessoal que era objeto, digamos assim, entre aspas, da missão, diziam: um prega o Cristo de um jeito, o outro vem e prega o Cristo do outro. Em quem é que eu devo acreditar? Isso aconteceu no Brasil até entre os povos indígenas agora há pouco. Então isso levou os missionários a procurar unir-se para apresentar um evangelho em unidade.
Aqui no Brasil, como resposta a essa tomada de consciência, se criou o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Se tenta responder à existência de um problema, novamente, com aquele movimento de conversão do qual nós estávamos falando. E quando o movimento missionário convocou a unidade em 1910, aos poucos, em muitas partes do mundo, começou a se desenvolver uma consciência de unidade. Por exemplo, na Igreja Católica Romana, o padre Couturier, na França, começou a desenvolver a ideia da semana de oração para a unidade dos cristãos. Uma coisa muito bonita, muito bonita. Quer dizer, oramos pela unidade que Deus quer como Ele quiser. Então, cada ano, os cristãos se reuniam ou na semana de 18 a 25 de janeiro, geralmente no hemisfério norte, ou no hemisfério sul, quer dizer, aqui na parte nossa, né? Na semana anterior à festa de Pentecostes. Nós vamos ter esse ano isso, vocês estão convidados a orar conosco. E é a semana anterior à festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo. E é uma semana de orações pela unidade dos cristãos. E o padre Couturier, ele fez essa semana de oração pela unidade dos cristãos porque ele estava convencido que a unidade é um dom de Deus e que a gente alcança pedindo ao Senhor e trabalhando pela conversão nossa. Sim, importa salientar que essa atividade hoje é uma atividade oficial da grande maioria das igrejas em todo o mundo. As igrejas do norte, na terceira semana de janeiro, fazem essa semana de oração. As igrejas do sul fazemos nas vésperas de Pentecostes, como você falou, mas o importante é que aí há uma clara manifestação de uma fé que é partilhada, que se manifesta precisamente através da oração. Mas, sim, por favor, você continua. Eu acho o seguinte, que na história do movimento ecumênico houve duas tendências que a gente encontra hoje na pastoral popular e no trabalho nosso no Brasil. Primeiro, a tendência talvez mais de trabalhar a unidade através do estudo, do dogma, da fé, como é que ela se expressa. E uma outra tendência que a gente encontra muito na pastoral popular que diz assim: a unidade se alcança pelo serviço, pelo trabalho concreto, o importante é nos unirmos juntos na luta pela libertação. Quanto à questão claramente teológica ou doutrinal, não importa, etc. Evidentemente que o correto é unirmos as duas coisas, e foi o que aconteceu na história, né, Júlio? Claro, em 1925, aqueles que diziam o serviço une, a doutrina divide, criaram um movimento ecumênico que se chamou Movimento de Vida e Obra. Esse movimento teve sua origem numa reunião que teve seu lugar em Estocolmo, em 1925. 2 anos mais tarde, na cidade de Lausana, na Suíça, foi criado outro movimento que se chama de Fé e Ordem, que trabalha as questões da doutrina e também da constituição da igreja, como as igrejas estão organizadas. Os dois movimentos tiveram sua segunda reunião no mesmo ano e no mesmo país. Em 1937, o Movimento de Vida e Obra se reuniu em Oxford, na Universidade de Oxford. E imediatamente depois, quase com os mesmos delegados, se reuniu em Edimburgo o Movimento de Fé e Constituição. E decidiram fazer uma coisa muito importante. Decidiram criar o Conselho Mundial das Igrejas. Quer dizer que já perceberam que cada um desses movimentos em si, como eu dizia, cada uma dessas duas tendências do nosso trabalho ecumênico é incompleta sem a outra. E aí o Conselho Mundial de Igrejas foi fundado em 1948. Claro, deveria haver sido fundado em 1942, mas a guerra, que começou em 1939, impediu que esse projeto se concretizasse. Tivemos que aguardar ao fim da guerra, em 1939 e 1945, e 3 anos depois,
em meio de uma humanidade profundamente dividida, teve lugar em Amsterdã, 1948, repito, a primeira assembleia fundadora do Conselho Mundial de Igrejas. E uma coisa muito importante foi dita nessa oportunidade: nós estamos decididos a ficar juntos, malgrado as diferenças que muitas vezes chegaram a nos opor os uns aos outros. E nesta vontade de ficar juntos, queremos ser fiéis ao propósito de Deus em Jesus Cristo. Tem que ser lembrado que isso foi dito em 1948, no contexto da Guerra Fria, no contexto de uma humanidade profundamente dividida. O Conselho Missionário Internacional, que havia sido fundado lá em Edimburgo em 1910, se uniu ao Conselho Mundial de Igrejas em 1958. E a partir desse momento se produz a grande expansão do movimento ecumênico. Porque o movimento ecumênico moderno tem fundamentalmente duas fases. A primeira fase é essa que leva à criação e consolidação, desenvolvimento do Conselho Mundial de Igrejas, que culmina em 1958. Mas, a partir de 1959, se produz o grande enriquecimento do Conselho Mundial, do movimento ecumênico, porque em Roma começou o pontificado de João XXIII. Havia começado em outubro de 1958, mas em janeiro de 1959, João XXIII convocou ao Concílio Ecumênico da Igreja Católica Romana, que nós chamamos Concílio Vaticano II. A Igreja Católica, desde o começo do movimento ecumênico, também tinha dentro dela, a Igreja Católica Romana, muitos grupos, muitos movimentos de renovação, o movimento bíblico, o movimento comunitário em vários países. E esses movimentos trabalhavam em favor do ecumenismo em vários países da Europa, de tal maneira que, desde que se fundou o Conselho Mundial de Igrejas, havia representantes de grupos, de movimentos católicos como observadores, mas a Igreja Católica não participava oficialmente e tinha oficialmente, quer dizer, o Vaticano, medo, desconfianças, reservas com relação ao movimento ecumênico. Era uma reserva institucional. Exatamente. Porque no plano prático se havia dado, especialmente durante o período da Segunda Guerra Mundial, na Europa, uma grande unidade, especialmente daqueles que combatiam pelas causas democráticas, entre católicos, protestantes, ortodoxos e ainda também com não cristãos. Estavam juntos. Essa unidade apareceu com muita força nos campos de concentração. Aí, quando chegava o domingo e o pessoal tinha que celebrar, não havia diferenças. O pessoal se juntava, lia a Bíblia juntos, meditavam juntos, oravam juntos e celebravam juntos também. Assim a gente aprende que o ecumenismo é fundamentalmente um movimento de base e que o ecumenismo se faz a partir das bases, não a partir da cúpula, né, Júlio? É verdade. Isso é que é importante. Na Igreja Católica, quando o Papa João XXIII convocou, aliás, ele fez isso num culto de encerramento da Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos, da qual nós já falamos aqui agora há pouco, ele convocou no encerramento da Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos em 59 o Concílio Ecumênico Vaticano II. E o concílio foi convocado exatamente para preparar melhor a Igreja Católica para abrir-se, se renovar, tendo como meta a unidade dos cristãos. Foi importante porque aí houve uma mudança de maneira de pensar a unidade. Antes do concílio, a Igreja Católica se acreditava a única igreja verdadeira. E aí só podia imaginar um ecumenismo, uma unidade, que fosse a volta dos chamados irmãos separados para o seio da Igreja Católica. E isso era muito pouco ecumênico, de fato.
era uma barreira muito grande para a participação católica no ecumenismo. Ora, com o Concílio Vaticano II, a Igreja refez, renovou sua eclesiologia, quer dizer, sua maneira de conceber a ela mesma. E então, essa renovação permitiu que ela se definisse como uma igreja cristã entre as outras igrejas cristãs, reconhecendo as outras igrejas como igrejas, comunidades de fé e de salvação. Então, o ecumenismo não era mais a volta para a Igreja Católica, mas era um caminho de unidade entre irmãos da Igreja Católica e irmãos de todas as outras igrejas. Isso permitiu que o Concílio Ecumênico Vaticano II fizesse um decreto sobre a unidade dos cristãos, um decreto que tem um nome ainda ambíguo, um título ainda que revela essa mudança, a reintegração da unidade, mas que traz esse dado novo de uma afirmação da fé da Igreja Católica no valor salvífico das outras confissões cristãs. A partir de então, o movimento ecumênico também na Igreja Católica teve um desenvolvimento grande. Agora, seria interessante, Júlio, a gente conversar sobre esse movimento no Brasil. Claro. No Brasil, por exemplo, até faz 20 anos atrás, havia uma grande desconfiança das igrejas umas com outras. Muito grande. Um movimento de polêmica, de apologética. Era um movimento no qual não havia realmente diálogo, havia praticamente um confronto permanente. Terrível. Eu sou nordestino e no Nordeste as histórias eram horríveis de católicos que iam apedrejar igrejas evangélicas. E vice-versa. Pois é terrível. Agora, aconteceram algumas coisas muito importantes. Por um lado, as igrejas se abriram, começaram a se abrir o movimento ecumênico. Essa transformação da Igreja Católica Romana foi muito importante. Por exemplo, o cardeal Ratzinger, no seu livro, entrevista, o relatório sobre a fé, diz, e eu acho que tem razão dizer o que ele afirma nesse livro entrevista, que nos últimos 20 anos, a igreja que fez passos mais decididos, mais corajosos para participar no movimento ecumênico, foi precisamente a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana teve que se despojar daquela pretensão de ser a única igreja, entre todas as igrejas, a única igreja de Jesus Cristo, e começar a dialogar com as outras. E isso, primeiro, aconteceu ao nível do concílio ecumênico e depois aconteceu também ao nível local. Aqui, por exemplo, no Brasil, começaram conversas sobre questões doutrinais, mas a coisa mais importante foi o confronto com as forças da ditadura militar. Porque no momento no qual os direitos humanos estavam sendo violados, as igrejas começaram a defender e a promover os direitos humanos de maneira ecumênica. Reunidas, por exemplo, na Coordenadoria Ecumênica de Serviços, a SESE fizeram uma publicação extraordinária da Declaração Universal dos Direitos Humanos, acompanhados de frases bíblicas e de afirmações dos pais da igreja. Muito importante. Em determinado momento, por exemplo, aqui em São Paulo, quando o Vladimir Herzog foi assassinado na cadeia, o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Ans, abriu a catedral para uma celebração ecumênica de um judeu que, segundo a afirmação oficial do momento, se havia suicidado. Era a maneira de dizer juntos, cristãos e judeus. Porque não era somente cristão, era cristão e judeu, era uma maneira de dizer que se havia cometido uma grande injustiça, se havia cometido a violação mais importante de todas, que é precisamente o atentado contra a vida humana. Foi surgindo assim uma confiança, foi surgindo um diálogo na ação e com relação à doutrina. O movimento de vida e obra é um movimento de fé e constituição. E isso levou a que em 1982 fosse fundado o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, que tem sua sede
lá seu secretariado nacional em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas que está presente através das igrejas que formam parte do Conselho em todo o Brasil. São a Igreja Católica, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida, a Igreja Episcopal, a Igreja Metodista, a Igreja Evangélica Reformada da América Latina. Essas são as igrejas. Agora acho que tem também a Igreja Ortodoxa Siriana. Também, que forma parte precisamente do Conselho. E que são comunidades muito importantes que estão se reunindo. Pois é, então agora nós vamos no próximo bloco conversar sobre os fundamentos, as bases e os desafios teológicos do ecumenismo na pastoral. Como o ecumenismo é um caminho de fé, é muito importante levar em conta a base da nossa fé, que é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus na Bíblia. A Bíblia contém para nós uma história de um povo que é a amostra, que serve como um paradigma, um exemplo de como Deus vai se revelando na vida da gente, vai se mostrando o seu projeto de vida, de libertação para o mundo inteiro. E nesse sentido, a Bíblia contém uma história de ecumenismo, uma história de unidade, porque o projeto de Deus é um projeto de unidade. É importante também salientar uma coisa, Marcelo. Se há um elemento que é comum a todos os cristãos, é a Bíblia. Aqui há uma pequena coisa que a gente deveria esclarecer, que às vezes, especialmente, faz confusão nas nossas cabeças. Há alguma diferença entre o que se chama a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante? Não há diferença profunda nenhuma no sentido da nossa fé. Agora há uma diferença no sentido de histórico, de que a Bíblia Católica no Brasil e na maioria dos países contém 6 livros que não aparecem nas Bíblias editadas por igrejas evangélicas, pela imprensa evangélica. E isso vem de uma situação histórica em que livros que não foram feitos na língua hebraica no Antigo Testamento foram considerados a um determinado momento da história das igrejas como livros que alguns chamam de canônicos, quer dizer, livros que estão dentro do cânon, da lista da Bíblia, que por terem sido escritos já diretamente em grego, então esses são chamados de deuterocanônicos, mas que estão no cânon. Então são considerados livros revelados por Deus, por isso estão na Bíblia. É o caso do livro do Eclesiástico, de Tobias, Judite, dos os 2 livros de Macabeus. E outras igrejas, quer dizer, as igrejas evangélicas no Brasil, praticamente todas, chamam esses livros de apócrifos, quer dizer, livros que vieram depois, mas que, portanto, não são iguais aos livros da Bíblia originais, hebraicos. E então existem essas duas maneiras de colocar a Bíblia. Mas eu penso, Júlio, que a gente não pode dizer que daí vem uma diferença de dizer Bíblia católica, Bíblia protestante. Eu gostava de esclarecer esse ponto, Marcelo, e acrescentar mais uma coisa. Na edição da tradução ecumênica da Bíblia, que começou a ser feita primeiro na França, agora está sendo também feita em outros países, essa tradução ecumênica, depois de colocar os livros chamados canônicos do Velho Testamento, coloca os livros deuterocanônicos na mesma edição, como seguindo um apêndice, um apêndice dos livros canônicos. É muito importante. E hoje em dia, você vai conversar conosco depois sobre isso, é muito importante a gente respeitar o que na Igreja Católica Romana, no Concílio Vaticano II, se chamou a hierarquia das verdades da fé. E se a gente fosse falar disso, hierarquia das verdades da fé, quer dizer que as verdades não têm todas a mesma importância. O que é que a gente diria sobre essa história que você está falando agora? É que esses livros chamados deuterocanônicos ou apócrifos
são livros de fato menos importantes do Antigo Testamento. Nunca são citados nos evangelhos diretamente, então não constituem como tal um obstáculo. Mas eu queria agora chamar a atenção para alguns elementos que ajudam a gente a trabalhar pelo ecumenismo, pela unidade dos cristãos, quando a gente olha a Bíblia. Em primeiro lugar, o fato de que a Bíblia contém esse plano, esse projeto de unidade que Deus traz. Ele fez de tribos diferentes, de clãs diferentes, um povo único, o povo de Israel. Quer dizer, um ecumenismo muito bonito, muito importante. A gente não vai poder contar a história inteira, mas vocês que estão nos vendo aqui agora têm Bíblia em casa e podem, né, ler isso nos grupos, nos círculos bíblicos. É uma coisa muito bonita. Uma segunda coisa é que essa unidade que Deus fez nas tribos tinha em vista a conquista da terra e uma vida libertada, de libertação. Quer dizer, o ecumenismo, desde o começo, na Bíblia, esteve ligado à justiça e à libertação. Uma terceira coisa importante é que quando esse projeto de Deus, no tempo da monarquia dos reis, vocês estão lembrados, vocês conhecem a Bíblia. Davi, Salomão, construiu o templo, começou a não ficar mais aquele projeto original do Deus de Israel, do Deus do Êxodo. O que é que aconteceu? Aconteceu que Deus enviou um profeta chamado Aías de Silo. Vocês podem ler isso na Bíblia de vocês, prestem atenção. No capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. Eu vou repetir. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Um profeta, Aías de Silo, é enviado por Deus para fazer a divisão. Quer dizer, o Deus da unidade faz a divisão. Por quê? Porque a unidade era uma unidade falsa. Era uma unidade baseada na injustiça, na exploração do grande pelo pequeno, do rico pelo pobre, ou melhor, o contrário, do pobre pelo rico, a exploração do pobre, do pequeno, feita pelo rico, pelo opressor. Aqui vem um ponto muito importante no movimento ecumênico. Não se pode ultrapassar os limites de um conflito a menos que se assuma o conflito. Exatamente. A menos que o conflito seja levado ao ponto no qual todo se coloca no ar e então, a partir precisamente da crise criada pelo conflito que implode, se pode enfrentar a divisão causada pelo conflito para chegar a uma unidade que não se tinha. E é por isso que os profetas da Bíblia são homens tão conflitivos, homens e mulheres, profetas e profetisas. E é interessante que eles lutaram pela manutenção do projeto de Deus na Bíblia. Lutaram para que o povo pudesse voltar à sua terra, pudesse reconquistar a sua liberdade. E todas as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, principalmente, estão ligadas à libertação e à unidade. Quando vocês forem ler, por exemplo, o capítulo 30 do profeta Jeremias, o que é que ele anuncia? Ele diz: aquele que salvou Israel vai reuni-lo, vai congregar de novo as tribos na terra, vai fazer com eles uma aliança nova. O profeta Ezequiel tem um capítulo muito bonito, o capítulo 34, sobre o verdadeiro pastor que vai reunir as ovelhas. E é desse capítulo 34 que se inspira o capítulo 10 do Evangelho de João, que é um dos textos ecumênicos mais importantes que tem na Bíblia. E a mesma coisa a gente pode dizer de todos os profetas. Mas, Júlio, quem sabe se a gente poderia lembrar como é que isso ocorre no Novo Testamento. Antes disso, valeria a pena dizer para todo mundo saber que dos textos ecumênicos mais importantes do Antigo Testamento estão no livro dos Salmos, porque os Salmos são cânticos do povo, vários que vêm do tempo dos cananeus, como aqui seria se a gente tomasse, por exemplo, um cântico da Umbanda ou do candomblé para cantar na igreja. Se vocês não se espantem com o que eu estou dizendo, por exemplo, o Salmo 19, o Salmo 29, o Salmo 104, são cânticos muito antigos de povos pagãos e que a Bíblia assume e através dos quais louva o Deus de Israel.